Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Andei meio sumidinha aqui do canal, né, gente? Se vocês me acompanham aí, vocês viram que eu andei um pouquinho sumida por esses dias. Essa época de fim de ano é uma época bem movimentada, vamos dizer assim. Então, os transportes públicos é sempre cheio, muito trânsito, as lojas cheias, a gente chega tarde em casa. E eu tava chegando muito tarde em casa, tava saindo um pouco mais tarde e chegando um pouco mais tarde. Eu não queria vir aqui e trazer um conteúdo raso para você, né? Eu não queria vir aqui e trazer qualquer coisa para vocês, né? Sempre que eu venho aqui, eu gosto de trazer a revelação de Deus. Eu gosto de trazer algo que o Senhor enche meu coração e os meus olhos para trazer aqui para você, né? Então, antes de trazer qualquer coisa para você, eu oro, eu falo com Deus e o Senhor me direciona a trazer os conteúdos que eu trago aqui no canal. E eu não queria trazer para você qualquer coisa e nem algo de mim mesma, né? Então, eu andei dando uma sumidinha porque eu tava meu tempo muito escasso, muito afunilado, muito curto. E eu não estava tendo tempo de gravar conteúdos para vocês. Não que eu não tenha a revelação do Senhor, não que eu não tenha a palavra dentro de mim, mas é que eu não estava tendo tempo de parar um pouco, ligar ali a câmera do celular e gravar um vídeo para vocês. Mas hoje, graças a Deus, eu tô em casa, estou de folga e hoje eu trouxe um conteúdo do alto, um conteúdo do céu, um conteúdo de Deus para tua vida, uma revelação de Deus para tua vida, tá bom? Assim como o Senhor falou comigo, eu creio que o Senhor vai falar com você também nessa tarde. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas que você receba essa palavra que vem do alto, essa palavra que vem do céu, essa palavra que vem de Deus, tá bom? E se você tá aí assistindo esse vídeo e você tá ansiosa, achando que nada vai dar mais, que nada vai dar certo, achando que o ano já terminou e que você tá longe da expectativa de Deus de te trazer algo novo, algo do céu, eu quero te dizer que você tá enganada. Ainda dá tempo, tá bom? Ainda há tempo, o ano ainda não acabou, gente. Ainda faltam hoje é 20. Ainda faltam 10 dias para o ano acabar. E nesses 10 dias, muita coisa pode acontecer com você. Muita coisa boa, tá? Porque chega de coisas ruins, chega de notícias ruins. E por que esperar o ruim se eu posso esperar notícias boas do alto, notícias boas do céu, notícias boas de Deus, né? Meu alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo. E as coisas boas, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo, né? Então vamos lá? Esther, tá? Vamos falar um pouquinho de Esther. Já temos vídeo aqui no canal falando sobre Esther, mas essa semana o Senhor me tocou demais essa palavra e ela ardeu no meu coração e eu quero dividir com você, tá? Esther, o capítulo é o 2 e o versículo é o 15, tá? Capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Gente, eu amo essa passagem, amo assim de verdade, assim de paixão. Porque Esther é uma mulher que ela é uma mulher improvável para o reino, né? Ela é uma mulher improvável aos olhos daqueles que havia. Era uma mulher que estava longe da expectativa de reinar. Não era alguém que a gente olhava e falava, aquela ali, ela tem cara de rainha. Aquela ali, eu não sei não, hein? Talvez vai acontecer um rebuliço aqui, ela vai ser escolhida para reinar um dia. Não, não era. Esther era uma pessoa que nem a gente. Era uma pessoa que nem eu, uma pessoa como você. Era uma menina cheia de sonhos, uma menina órfã, uma menina que foi criada pelo primo, né? O primo a criou como filha. Uma moça que tinha sonhos de crescer na vida, acredito eu que sim. Sonhos de viajar, sonhos de estudar, sonho de se casar e por que não?
né? Sonho de se casar, de conhecer uma pessoa legal, de conhecer uma pessoa bacana, mas eu acredito que ser rainha não estava nem nos planos dela mesma. Não estava no plano dela. E Esther vivia de um lado para o outro sonhando, né? Como eu e você. Quantos de nós não passamos tempo sonhando, né? Pensando na nossa mente, poxa, o que vai ser da gente? E às vezes, por nós sonharmos demais, chega um momento que os sonhos eles morrem dentro da gente, né? O sofrimento faz esses sonhos morrer. O tempo da espera faz a gente esmorecer, faz a gente se entristecer, faz a gente dar um passo atrás. O tempo da espera leva a gente a desistir. Desistir muitas vezes daquilo que já está no projeto de Deus, desistir muitas vezes daquilo que já nos pertence por herança. E Esther, eu acredito que Esther estava assim. Eu não posso falar para você que Esther esperava alguma coisa, porque a Bíblia não me diz isso. Mas olhando a vida de Esther, olhando a trajetória de Esther, eu percebo que Esther não é diferente da gente. Não é. É uma moça como eu e você. Talvez uma pessoa esquecida, talvez uma pessoa que fique lá no canto dela, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece direito, tá ali no anonimato. Talvez você esteja assim, como Esther, com sonhos amortecidos dentro de você, com a sua mente flutuante, pensando que nada vai acontecer, e nessa época de final de ano nós ficamos assim. Nós temos a tendência a ficar nessa época do fim do ano um pouco mais reservada, um pouco mais triste, um pouco mais reprimida. Principalmente nós que temos projetos, nós que temos sonhos, nós que estamos ali há tempo na fila da espera. Talvez você esteja esperando pela restauração do seu casamento, talvez você esteja esperando por uma porta de emprego, talvez você esteja esperando por uma mudança de vida, por uma mudança na família, por uma restauração de casamento, por uma restauração de vida, e talvez isso ainda não aconteceu. E por o ano já está prestes a terminar, a gente acha que também, da nossa parte também já acabou. A gente olha, a gente fala assim, não, chegou até aqui, não tem nada mais que eu possa fazer. E realmente chega num tempo da vida da gente que não tem nada que se possa fazer mesmo, realmente. Chega num momento da vida da gente, num momento das nossas lutas e das nossas batalhas, que não adianta eu e você fazer com ao peso das nossas mãos. Nós vamos precisar entregar para o Senhor, mas sempre vai haver algo que eu e você precisa fazer, porque a parte do Senhor certamente Ele irá fazer, mas a minha e a sua, se eu não fizer a minha parte, se você não fizer a sua parte, certamente o Senhor não vai fazer, porque Ele faz aquilo que eu e você não pode fazer, não aquilo que eu e você pode. Eliana, o que eu posso fazer? Você pode orar, você pode se consagrar, você pode buscar, você pode meditar, você pode entregar a sua vida ao Senhor em todo o tempo, você pode jejuar. Podemos fazer a nossa parte. Isso cabe a nós. Isso cabe a nós. E eu fico pensando que Esther, no meio disso tudo, eu acredito que Esther orava, eu acredito que Esther, ela era judia. Ela confiava em Deus, ela cria no Deus dos pais. Ela foi criada com o ensinamento de que Deus existe, de que Deus cura, de que Deus transforma, de que Deus liberta. E nós também. Só que a luta ela vai apertando, a situação vai afunilando. E às vezes nos falta fé para permanecer. Nos falta fé para prosseguir. Eu quero te dizer que o ano ainda não terminou. O ano ainda não acabou. Você não precisa, eu já falei isso aqui em outros vídeos, você não precisa esperar o ano terminar para você mudar. Você não precisa esperar o ano terminar para você avançar, para você aprender, para você se entregar, para você receber de Deus o renovo, o avivamento. Isso não precisa ser o ano que vem, isso pode ser hoje, isso pode ser agora, porque a palavra do Senhor diz, chegando, pois, a vez de Esther, ela esperou. Houve o tempo da espera, sim, mas houve o tempo da chegada.
Chegou a vez de Esther. Eu não sei qual é o seu nome, mas chegou a sua vez. Chegou a vez da Maria, chegou a vez da Joana, chegou a vez da Eliana, chegou a vez da Adriana, da Josefa, chegou a vez da Lúcia, chegou a vez da Raimunda, chegou a sua vez. Eu não sei qual é o teu nome, chegou a vez da Lívia, chegou a vez da Luciana, chegou a vez da Renata. Troque o nome de Esther pelo teu nome, chegou a sua vez. A minha vez do quê, Eliana? A sua vez de reinar, a sua vez de crescer, a sua vez de ser escolhida por Deus, porque não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Então chegou a sua vez de ser escolhida por Deus. Chegou a sua vez de crescer, chegou a sua vez de evoluir, chegou a sua vez de reinar. Deus te dá condições hoje para você crescer. Deus te dá condições hoje para você seguir em frente. Deus te dá força para você permanecer. Chegou a sua vez. E no final do versículo diz: Esther, graça aos olhos de todos quanto a viam. Ela alcançou graça aos olhos de todos que estavam ali. De todo mundo que via Esther, gostava de Esther, a admiravam. Você é uma mulher maravilhosa. Você é alguém especial. Você é alguém que alcançou graça aos olhos das pessoas que estão ao seu redor. Você não é qualquer uma. Não, você não é qualquer uma. Você não é alguém que não tem dono. Você tem um dono. Seu dono é Cristo. Você não é qualquer pessoa que você chegou aqui, do nada. Não, você tem um Deus. Você tem um Deus que supre as suas necessidades. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que te veste com as vestes limpas. Você tem um Deus que te limpa, que te salva, que te sara, que te cura. Você tem um Deus. Esse Deus é o que te diz hoje: chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Olha para trás e olha toda a sua trajetória. Olha lá para trás, vê quantas coisas você passou para chegar até aqui. Não foi fácil, né? Eu sei, para mim também não foi. Mas a gente conseguiu. Você venceu. Você venceu a pandemia, você venceu o acidente, você venceu o divórcio. Você poderia ter morrido, mas você está aqui, você está viva. Você está com saúde. Ah, Eliana, eu não estou com tanta saúde assim, mas você está viva. Enquanto estiver vida, há esperança. Chegou a sua vez. Desperta. Acorda. Acorda. Tá bom? Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Acredito que tem muita coisa para compartilhar com você. Entra comigo nesse propósito de Esther, nesse propósito de consagração, nesse propósito de despertamento, tá bom? Antes do ano virar, você precisa entender que chegou a sua vez. Você precisa entender que você não está só. E aí nós vamos para o próximo vídeo com o próximo propósito. Me acompanha aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Fica na paz de Cristo e até o próximo vídeo.